Vamos lá, para gravar de novo. A gente parou no planejamento, correto? Então, eu estava falando para vocês que o planejamento ele é realizado pelo enfermeiro, porém, ele é seguido por toda a equipe. Então, se chegar lá um paciente, né, com diabético, né, com instável, totalmente descompensado, né, com alto índice glicêmico, ele vai falar assim, olha, a gente vai realizar HGT, tá, nesse paciente 3 vezes ao dia. Aí a equipe vai lá, né, e vai realizar HGT naquele paciente 3 vezes ao dia, tá? Mas assim, o enfermeiro manda e o técnico obedece. Não. Um bom enfermeiro, gente, ele junta a equipe, né? E a gente discute o que é melhor para aquele paciente. Porque às vezes, né, o técnico que está ali dia a dia com o paciente, está ali no contato bem mais direto com o paciente, às vezes ele vai relatar para o enfermeiro algo que o enfermeiro não sabe. Então, assim, é um conjunto, é uma equipe. Por isso que a enfermagem ela só funciona se a equipe estiver unida. Tá? Então, nessa parte do planejamento, é o enfermeiro que escolhe, né? O enfermeiro que traça, mas com a ajuda de toda a equipe. Tá bom? Vamos lá para a implementação. A implementação, né, é a próxima etapa aí, né? É a penúltima etapa, tá? E a implementação, gente, é pôr todo o planejamento em prática. A gente não planejou tudo que a gente vai fazer com aquele paciente? A equipe toda? Igual eu dei o exemplo aí do diabético. A gente não falou que vai realizar HGT 3 vezes por dia? Vamos supor que esse diabético ele restrita ao leito. A gente vai fazer a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Então, assim, a implementação é colocar em prática tudo que a gente... Tá? É a ação, a implementação é a ação. Né? Você fazer valer. Tá? Igual está escrito aí, ó. Após todo o planejamento da assistência de enfermagem, chegou a hora de pôr em prática todas as ações que foram determinadas. Tá? E aqui tá um exemplo de implementação. Ó. As atividades podem ir desde a administração de medicamentos até auxiliar ou realizar cuidados específicos, como higiene pessoal do paciente, mensurar sinais vitais, tá? Então, a implementação nada mais é do que colocar tudo em prática, aquela linha de cuidados que a gente teve lá no planejamento. Tá bom? Professora, como que faz, por exemplo, se o paciente deu entrada no hospital, né? O paciente seria o diabético. Aí é o seu plantão e você monta um plano de assistência para esse paciente. Trocou o plantão, o próximo enfermeiro que entrar, ele segue o seu planejamento ou ele pode mudar? Como que funciona isso? Uma boa pergunta. Então, no hospital, gente, a rotatividade de profissionais é muito grande, né? Existem plantões de 24, de 12. Então, assim, a primeira coisa quando o enfermeiro chega no plantão é receber o plantão do enfermeiro que ficou lá, né, 24 horas. Então, o enfermeiro anterior, ele vai passar a situação de todos os pacientes. Vamos supor que a gente está numa clínica médica. Vai falar assim, ó, fulano tal do leito tal, ele é hipertenso, ele é diabético, ele é restrito ao leito, ele está recebendo a medicação tal, mas está estável. O paciente do leito 2, ele teve um acidente automobilístico, né, quebrou a perna, né, a gente está mantendo ele na medicação, né, a dor, tal. Então, a gente vai passar o plantão, né, e tudo que a gente está fazendo com o paciente para o próximo enfermeiro, tá? Então, assim, a gente vai só passando os cuidados. Agora, vamos supor, né, que chega no meu plantão, eu acho que aquele cuidado está inadequado, totalmente equivocado, aí sim eu posso pegar e mudar. Entendeu? Eu posso falar assim, ó,
não acho que dessa forma seja melhor, o paciente está evoluindo mal, então chegou a hora de trocar o cuidado, tá? Então, assim, porque às vezes o paciente também pode evoluir, né? Pode ter uma piora aí no quadro. Então, a gente mantém o cuidado até onde for eficaz. A partir do momento que não está sendo mais eficaz, a gente muda o cuidado. Só que aí a gente passa para o próximo plantão. Aí vamos supor que, né, o enfermeiro passou o plantão para mim, eu discordei do que estava acontecendo, né, montei uma outra linha de cuidado, e quando eu vou passar o plantão para o outro enfermeiro, eu vou explicar, olha, o paciente estava fazendo, né, sendo tratado dessa forma, né, e eu mudei o plano, né, acho melhor ser tratado dessa forma, né, e você passa o plantão, e assim vai, gente. E assim vai. Mas é o seguinte, a gente faz, né, uma faculdade, a gente aprende, existe só uma verdade. Não existe uma pressão, eu acho que PA elevada é acima de 15/8, 15/9. O outro enfermeiro acha que a partir de 12 não existe. É igual eu falei, aquilo é aquela verdade pronto. Então, assim, não há muitas divergências, a não ser existe um padrão, né? Existe um padrão a ser seguido, a não ser que o profissional seja muito ruim, né? Vamos supor que o paciente, ele, né, é restrito ao leito, né, ele é totalmente debilitado e, né, o enfermeiro estabeleceu que a mudança de decúbito vai ser 2 vezes ao dia. Isso está certo? Não. Não, então não interessa. Né? No meu plantão, eu vou fazer o que for melhor para aquele paciente. Tanto que se a gente não corrigir o erro do outro, gente, o paciente ele só vai definhando, tá? Então, assim, realmente, né, vou ficar mudando a linha, né, de cuidados é complicado, mas assim, a gente tem que fazer o que é melhor para o paciente. Não é só porque o outro enfermeiro determinou aquilo, que aquilo é aquela verdade, pronto, tem que ser daquele jeito. Mas existe um padrão. Obviamente, se o paciente é restrito ao leito, né, é mais do que certo mudar ele de decúbito de 2 em 2 horas. Entendeu? Então, cada enfermeiro que pega o plantão tem autonomia para fazer o que acha melhor. Perfeito, você falou tudo. Autonomia. Nós temos, o enfermeiro ele tem autonomia. Se ele achar que o cuidado deve ser modificado, aí sim. O que ele não pode fazer é o seguinte: vamos supor, né, que o paciente ele, né, ele é hipertenso, ele está ali recebendo todas as medicações, né, antihipertensivas. Mas vamos supor que a PA dele, né, começou a ficar muito baixa. Né? E se a PA está ficando muito baixa e ele sendo hipertenso, o que pode estar acontecendo? A dose está sendo muito alta. Vocês concordam comigo? Sim. Aí o enfermeiro pode ir lá e abaixar a dose por conta própria? Não, isso tem que passar pelo médico primeiro, não? Exatamente. Ele vai falar assim, aqui, doutor, ele tem autonomia para falar que aquilo... Lógico que a gente vai falar assim, ó, o senhor prescreveu a dose errada. Não, tinha falado assim, doutor, o paciente tal está apresentando essas tais reações. Eu acredito, né, que pode ser por conta do medicamento. O que o senhor acha, né? O doutor será que é melhor mudar, né, a medicação? É uma equipe, entendeu? A equipe tem que ser integrada. Não é só a equipe de enfermagem, não, a multidisciplinar também. Tá? Então, a implementação é igual a gente aprende, que competência, igual na aula que a gente teve aí, eu falei a competência do técnico, do enfermeiro, do auxiliar. Então, a gente sabe que é competência nossa. Entendeu? Mas a gente não está de acordo com aquilo que foi prescrito pelo médico, a gente tem sim, né, embasamento para discutir com ele. E discutir, gente, não é brigar, é mostrar os nossos argumentos, né, para a gente chegar ali no senso comum, né, e decidir um melhor para o paciente. Tá bom? E a implementação, gente, nada mais é do que uma integração, que é colocar tudo em prática, né? Não foi isso que eu falei para vocês?
E Professora, só uma questão. Quando você tem um médico, quando o médico prescreve um medicamento para o paciente, nesse caso, e a dosagem é muito alta, você não concorda com isso, vai lá e debate com o médico, né? Falando, olha, não tá legal, não sei o quê. Mas mesmo assim, o médico ainda prefere continuar do jeito que tá. O que você como enfermeira faz? Você tem que, assim, você toca o barco e segue e joga a responsabilidade na mão do médico? Informa alguém, alguma coisa? Sim, porque da mesma forma que é um risco, da mesma forma que é um risco, você avisou o médico, a gente tem que ter respaldo de tudo, gente. Quando vocês entrarem num hospital, vocês vão ver o que é um hospital, tá? A gente responde exatamente por tudo que a gente faz. Por isso que tudo que a gente faz, a gente dá o nosso nome, o nosso carimbo, o nosso porém. Então, assim, não é competência minha prescrever medicamento. Se eu tô vendo as reações do paciente diante daquele medicamento que o médico prescreveu, eu vou falar assim, o médico, né, é um Deus, se ele prescreveu, tá certo, porque é isso mesmo, a reação é assim mesmo. Não. Se você tem embasamento, você acha que aquilo está errado, se você tem certeza que aquilo está errado, você vai conversar com o médico. Mesmo assim, se ele não te escutar, você também não pode fazer alteração em medicação, mas você vai se respaldar. Você vai anotar tudo. Comuniquei ao médico tal, que o paciente... Primeiro você coloca a hora e fala, comuniquei ao paciente, o médico tal, o enfermeiro tal, estava apresentando as seguintes reações e o médico se negou a mudar o tratamento. Aí vamos supor que aquele paciente vai a óbito. Quem que vai levar? O que vocês acham? A responsabilidade é do médico, né? É médico, tá lá a prescrição dele. Entendeu? Mas assim, igual eu falei, dificilmente, gente, ninguém saiu 5 anos de uma faculdade, 6, vocês, 2 anos de técnico de enfermagem, ninguém sai de um curso sem ter noção de nada. Entendeu? Então, assim, se o paciente está fazendo ali uma hipotensão, né, e nessa situação que eu falei, e você apresentar isso para o médico, é lógico que ele vai considerar. Entendeu? Que ele vai investigar. Eu falei, uma pesquisa, vai pegar junto. É muito difícil acontecer isso. Professora. Ninguém quer rasgar o diploma, entendeu? Então, assim, lógico que existe. Eu vou falar, comigo nunca aconteceu, mas não vou falar assim, isso não acontece. Acontece. Mas ele tem que ter respaldo pelo aquilo que ele faz. Ele tem que ter, digamos assim, ele tem que ter conhecimento naquilo que ele faz, né? Se der errado, infelizmente vai sobrar para ele. Mas a nossa parte a gente tem que fazer, a gente tem que relatar tudo mesmo, a gente relata tudo. A mesma coisa de um paciente, e assim, coisas que acontecem. Cada plantão, gente, é uma vida, parece que é um ano de histórias que acontecem em plantão. Né? Tem uma paciente minha, que ela é psiquiátrica, e ela se recusa, né? Tava se recusando, né? Isso aconteceu, acho que não sei quando aconteceu, mas ela se recusa a tomar todas as medicações. Né? Ela se recusa a comer, ela se recusa a tomar banho. Primeiro a gente vai tentar. Né? Se o plano de cuidado para ela é esse, a gente vai pôr em prática. Agora, se ela se recusa, né? Vamos supor que o remédio, né, de via oral, se ela cospe o remédio, se ela, enfim, a gente não vai obrigar ninguém, mas a gente vai relatar. Paciente tal nega a receber o tratamento. Doutora, Oi. eu tenho um exemplo mais ou menos disso que a senhora está falando, que ali na onde eu trabalho tem uma senhora que ela tem que fazer uso de insulina NPH e é regular. E ela se nega a fazer o uso da NPH. Se eu não me engano é da NPH. E ela só quer usar regular. E aí só que ela fala com o médico, eu não
uso. Ela mesma fala, eu não uso a NPH. Só que o médico falou assim, tá bom, eu não tirei o remédio da senhora, eu não te cortei a insulina da senhora. Eu vou te fazer a receita com a NPH e com a regular. Na hora que a senhora for... Aí a senhora pega a sua insulina, se a senhora não quiser fazer o uso, a senhora que sabe, mas eu vou prescrever, eu tenho que prescrever. E ele prescreve toda vez, mesmo sabendo que ela não usa esse tipo de medicamento. Exatamente, perfeito. Os profissionais, gente, é uma dica que eu dou para vocês. A gente tem que se respaldar em tudo, por mais simples que o procedimento seja. Tá? Por mais simples, a gente tem que se respaldar em tudo. É lógico que se o paciente fala assim, eu não vou tomar o remédio, ele recusa, né? Ele tá assim, irredutível, a gente vai explicar. Eu vou dar um exemplo, senhor José. O senhor sabe que o senhor tem a doença tal, né? Os riscos que isso pode trazer. Se ele não souber, você pode explicar. Porque às vezes é porque tem gente que não gosta de engolir comprimido, um exemplo. Então a pessoa, não vou tomar. Mas aí você explica, olha, isso pode ocasionar isso para a sua saúde. Às vezes, gente, na conversa, a gente consegue sim, a gente precisa também mostrar os prós para o paciente. Então, depois que você tentou de tudo e ele não quer, aí também a gente não pode obrigar ninguém, entendeu? Mas, Professora, oi. em relação àquilo que a senhora explicou sobre, eu tô num plantão, aí eu fiz uma coisa com o paciente, aí outra enfermeira chegou no plantão dela e faz coisa diferente. Para mudar o que a outra enfermeira tinha feito, tem que ter o consentimento do paciente, né? Se o paciente não quiser fazer, a enfermeira pode fazer mesmo assim ou não pode? Então, gente, não, se o paciente não quer, né, se ele se recusa, se ele reluta, não há nada que a gente possa fazer. A gente tenta buscar a melhor solução. Vamos supor que o medicamento que o paciente tem que tomar é por via oral. Se ele não aceita, mas vamos supor que ele aceita injetável. A gente busca soluções, mas no pior das hipóteses, se ele não quer, igual da insulina, que você falou da sua paciente, se ela se recusa, ela não quer e não adianta, não adianta você explicar, ninguém faz com que ela aceite, não adianta. Por mais que eu estabeleci, né, que naquele plantão aquele paciente precisava daquilo, a outra enfermeira assumiu e o paciente se recusa, a gente mantém ali na evolução. O paciente se recusa. Entendeu? Sim, obrigada. Então, a gente tem que ter autonomia também, porque o que acontece? Às vezes, no meu plantão, aquele cuidado que eu estabeleci estava bom, mas pode ser que amanhã o paciente, aquele cuidado já não seja bom para aquele paciente, entendeu? Então, assim, é muito relativo, mas por isso que os enfermeiros possuem autonomia, tá? Vamos lá para os tipos de intervenções. As intervenções, gente, está dentro da implementação, tá? Porque intervenção nada mais é do que pôr em prática, né? Pôr em prática o cuidado. E existem vários tipos de intervenções. Igual tá aí, ó, as intervenções de enfermagem podem ser classificadas em intervenções independentes, que é a que é realizada pela equipe de enfermagem de forma independente dos outros profissionais. Ou seja, você pode realizar aquilo e você não precisa pedir autorização do outro profissional. Tá, exemplo, curativo de lesão por pressão. Né? Para eu realizar esse tipo de curativo, eu não preciso falar, doutor, eu posso realizar esse curativo? Não, eu tenho conhecimento e para aquele paciente vai ser melhor esse tipo de curativo. Eu não preciso comunicar a ninguém, diferente de medicamento. Por mais que eu ache que aquela dose está muito elevada para o paciente, eu não posso mudar. Tá? Então, a intervenção de enfermagem independente é essa, que é realizada pela equipe de enfermagem de forma independente dos outros profissionais. Tá? A gente também tem as intervenções dependentes, tá? Que é aquelas que são realizadas pela equipe de enfermagem e depende dos outros profissionais. Um exemplo aí, administrar medicação. Né? Você só vai poder administrar a medicação se o médico prescrever aquela medicação. Entendeu? Então, é uma intervenção de enfermagem
dependente, que precisa de outros profissionais. Aí, no caso, também entra o fisioterapeuta, que você tinha me falado lá no início, o nutricionista, entendeu? A gente também tem a intervenção de enfermagem interdependentes, que são realizadas com os demais profissionais de saúde. Vamos supor que a gente vai mobilizar um paciente. É um exemplo também que eu já tive na minha experiência. Na verdade, a gente foi conter um paciente. A gente teve que conter porque o paciente estava agitado e o paciente era psiquiátrico. Então, foi o médico ajudar, foi o enfermeiro, foi o socorrista. Então, assim, são intervenções de enfermagem interdependentes, tá? Que você precisa ali de um suporte de outros profissionais. A gente também tem a intervenção de enfermagem direta, que essa intervenção ela é realizada junto ao paciente, família ou comunidade, tá? Aqui eu posso dar um exemplo para vocês de unidade básica de saúde. Vamos supor que a gente tem um casal, esse casal não quer ter mais filhos, né? Então, o casal decide que o parceiro vai fazer, né, a vasectomia, tá? Então, assim, no planejamento familiar, o enfermeiro ele vai conversar, vai explicar o que é essa cirurgia, o que essa cirurgia vai fazer no corpo, né, os benefícios da cirurgia. Então, assim, essa é uma intervenção de enfermagem direta, que é o enfermeiro, o paciente e a família, ou o parceiro. Professora, existe, só uma curiosidade, existe vasectomia pelo SUS? Existe, claro. É que a gente escuta muito falar de fazer tal da ligadura, né? Colocar DIU e tal, mas não se ouve falar muito sobre a vasectomia sendo ofertada pelo SUS. Não, ela é sim, só que é um processo demorado, tá? Isso aí é realizado aí na unidade, a atenção primária, né? Professora. Unidades básicas de saúde. Então, assim, precisa do consentimento da esposa e do parceiro, tá? Início eles assinam um papel, né, da entrada ali, né, na toda a documentação, e a cirurgia você pode ser realizada após 6 meses, tá? Após a tomada de decisão, porque o paciente, às vezes, ele quer naquele momento, depois ele não quer mais. Porque vamos supor assim, né? O parceiro, tá, o casal ali, ele já possui 2 filhos, e eles querem fazer a vasectomia. Mas vamos supor, né, que esse casal se separa aí durante esses 6 meses. Necessariamente, o cara pode ser que ele não queira mais fazer a vasectomia. Pode ser que ele arrume uma parceira aí mais pra frente e queira ter filho com ela. Ou vamos supor que durante esses 6 meses falece aí num acidente de carro todos os filhos. Eles desejam ter mais filhos. Então, por isso que tem que esperar esse tempo mínimo, tá, para o paciente voltar atrás, porque essa cirurgia é uma cirurgia irreversível. Professora, eu acredito que a questão dessa cirurgia também ela é bem menos falada, porque a resistência do homem em relação a essa cirurgia é muito grande. Porque existe aquele boato do... o negócio, o pênis não levanta mais, não consegue ejacular mais, depois vira broxa, que eles falam. Aí acaba que muitos homens preferem deixar a mulher passar por essa cirurgia, porque no caso da mulher, é bem mais, assim... complicado, ela é em processo cirúrgico. Isso, muito mais complicado do que o procedimento do homem. Porque o homem faz, ele consegue voltar para casa rápido, a recuperação é muito mais rápida. Então, a grande maioria prefere deixar a mulher passar por esse procedimento cirúrgico do que fazer por medo de ficar broxa, né? Que é o que eles falam. Isso aí, perfeito. Tanto que isso é discutido no planejamento familiar. Nós, como área da saúde, vocês também, como técnicos de enfermagem, a gente tem que mostrar todas essas situações, esclarecer vários mitos, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, gente, porque isso é até conteúdo de saúde da mulher. Lá vocês vão aprender todos os métodos contraceptivos, inclusive tudo sobre a vasectomia.
tá? Vamos retomar aí. Vamos agora para as intervenções de enfermagem indiretas, tá? Que são as intervenções de enfermagem realizadas de forma não direta ao paciente, tá? Que vão proporcionar condições para a realização das intervenções diretas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o seu José, né, estava internado aí, né? Vamos supor que ele é diabético e ele fez ali, né, teve todo o atendimento no hospital, porém vai ter alta. A gente pode sim fazer orientações de enfermagem a esse paciente. Seu José, evitar consumir, né, alimentos que contêm, né, muito sódio, né, muito açúcar. O senhor tem que beber bastante água. Se o senhor não tiver nenhuma contraindicação, caminhar 20 minutos, 3 vezes na semana. A gente pode dar orientações para ele continuar mantendo o cuidado. Entendeu? Então, essas são as intervenções de enfermagem indireta, que o paciente vai fazer sem o enfermeiro ou técnico de enfermagem estar perto. Tá? Mas a gente tem que ter muita cautela nas orientações, gente. A gente estuda, né? A gente tem embasamento, a gente tem teoria, né? A gente tem bagagem para saber que o diabético, né? Ele não pode. O que faz a glicose subir? Alimentação errada? Não, a glicose, sim, mas a glicose é o consumo de Açúcar, carboidrato. isso aí. Então, a gente pode falar, seu José, seria melhor o senhor ter uma alimentação saudável, evitar certos alimentos, né, que contêm muito açúcar. O senhor, né, deve beber bastante água, mas a gente não pode pegar e falar assim, ó, de manhã o senhor tem que comer uma maçã, tá? Arroz integral e alface. E uma proteína. A gente não pode estabelecer um cardápio. Isso é exercício ilegal da profissão. Por isso que a gente tem que ter cautela em orientar. Tá? Mas isso aí vocês vão saber. Vocês estão no início do curso ainda. Até o final do curso, vocês vão ter informações que vocês vão saber o que vocês podem orientar ou não. Tá bom? Agora vamos falar sobre as anotações. Não, tá faltando uma, desculpa. A última etapa, a avaliação. A avaliação é a última etapa da sistematização da assistência de enfermagem, tá? E a avaliação, gente, ela é a última etapa do processo e ela vai identificar, né, se a assistência que a gente planejou deu certo, se deu bons resultados. Entendeu? Então, a avaliação é a última, né? Vamos supor que a gente colocou o colchão casca de ovo caixa de ovo para o paciente, né? A gente mudou ele de 2 horas e vamos supor, né, que no final do cuidado ele teve ótimos resultados. A gente vai continuar com essa linha, né, de cuidados, mas vamos supor que ele continua tendo lesão por pressão. Alguma coisa está errada, então. Então, a gente muda. Tá? Então, a avaliação ela é a última etapa do processo. Tá? Se a gente Por exemplo, se tiver... Deixa eu só concluir um minutinho. Se a gente vê que não deu certo, a gente inicia todo o processo de novo. Vou até voltar na imagem aqui para vocês. Ó. Vocês conseguem ver a setinha aqui da avaliação? Vocês conseguem ver que a avaliação ela volta para a coleta de dados? E assim todo o ciclo se repete. Então, assim, se o resultado não for eficaz, a gente começa tudo de novo, tá? Então, a avaliação, ela nos permite fazer adaptações ou mudanças no processo de enfermagem. Deixei até uma setinha vermelha aqui, é muito importante vocês saberem disso. Tá bom? Pode falar. Por exemplo, igual na questão de mudança de decúbito, foi orientado que teria que fazer mudança de decúbito de 2 em 2 horas, mas quando vai fazer uma avaliação final sobre aquele paciente, está vendo que não está tendo resultado a questão da mudança de decúbito, ele ainda está fazendo as lesões por pressão. Isso pode indicar que está tendo falha dos técnicos de enfermagem, dos
enfermeiros que não estão respeitando esse tempo de duas em 2 horas? Sim, isso acontece muito, tá? No caso, às vezes, né, o enfermeiro traçou esse plano aí e às vezes o técnico anota lá que faz, mas não fez. Aí, se o enfermeiro vê que não está dando resultado, ele vai ter que ficar em cima, reforçar a importância da mudança de decúbito. Falar, gente, eu estabeleci a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. O paciente tal está apresentando lesão por pressão. Isso não deveria acontecer. Se a gente estivesse fazendo, né, os cuidados que eu orientei, né, que eu estabeleci, isso não estaria acontecendo. Então, tem alguma coisa errada aí. Aí, né, eu acredito que se o profissional querer manter o emprego dele, ele vai começar a fazer o certo. Então, assim, aí a partir do momento que o enfermeiro estabeleceu aquilo e a equipe não aderiu, ele vai ter que investigar e ver se realmente a equipe não aderiu, o porquê que a equipe não aderiu, e dependendo do motivo, né, isso aí pode resultar em várias consequências. Tá bom? Agora vamos lá, gente. A saia acabou, tá? São essas 5 etapas. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Me falem aí no bate-papo. Todo mundo entendeu, gente? Podemos prosseguir? Entendemos? Tá. Vamos lá agora falar de anotações de enfermagem, tá? Anotações de enfermagem, gente, né? Assim, é bem óbvio, né? O que é, mas assim, ela é o registro de informações da assistência que o profissional prestou ao paciente. Tá? Então, a anotação de enfermagem, além dela facilitar, né, o cuidado, ela é um respaldo. Tá? Vamos supor assim, que a Mariana, um exemplo, a técnica Mariana, ela realizou ali, né, a mudança de decúbito e anotou ali, ó, com a hora e falou, ó, realizada a mudança de decúbito, lado direito, papapá. Ela tem que anotar. Tudo que faz com o paciente tem que anotar. Porque a palavra, o vento leva. O que prova é o registro. É o que a gente escreve. Tá? Então, vamos supor, vamos continuar nesse exemplo aí da mudança de decúbito. O enfermeiro estabeleceu de 2 em 2 horas. Né? O paciente, né, começa a apresentar lesão por pressão. Uma das coisas que possibilita, né, a gente identificar o erro é lá nas anotações. Está escrito lá, a mudança de decúbito foi realizada 10 horas. A próxima mudança foi realizada 5 horas da tarde. Então, assim, aí vamos supor que a técnica Mariana fala, Brenda, né, eu realizei a mudança, mas eu falo, não está registrado aqui. Então, é o respaldo, tá? A gente deve se anotar tudo, tá? E melhor ainda, anotar depois que a gente realiza o procedimento, porque pode acontecer de esquecer. Tá bom? Então, gente, tudo deve ser registrado, tá? E tudo deve ser registrado da forma mais clara possível, da forma mais objetiva possível e livre de julgamentos ou interferências, tá? Primeiro, por que tem que ser de forma clara e objetiva? Que aí outro técnico ou enfermeiro vai lá para pegar para ler